Queria aproveitar, né, a gente estava falando agora há pouco muito mais olhando para as questões políticas, sobre esta crise envolvendo o Petrobras, e até mesmo o nosso convidado anterior traz ali uma leitura de que essa é uma grande discussão muito mais política do que técnica em Petrobras. Eu queria entender por que isso não está fazendo preço no ativo, André, já que a gente vê aí Petrobras está subindo, o mercado ele está olhando muito mais ali, talvez apenas essa possibilidade de dividendos, não está olhando para o cerne aí da questão, que é interferência política? Olha, eu acredito que não esteja fazendo preço ainda, porque a questão dos dividendos eu acho que pesa muito mais, né, no curtíssimo prazo. Uhum. Mas, com certeza, isso que está acontecendo vai fazer preço e muito, na minha opinião, porque quando a gente fala de ingerência política, ela está cada vez mais explícita. E a gente ainda tem quase 3 anos de governo do PT pela frente. Eu tenho certeza que os fantasmas do Petrolão, e não falo nem de corrupção, porque corrupção acho que foi a menor perda da Petrobras. Eu acho que a maior perda aconteceu por superfaturamento, por investimentos mal feitos em áreas que não são core da empresa, né? Eu lembro na época, o Anderson estava falando, isso está até no dossiê que foi vazado aí, que está rolando entre os ministros desde a semana passada, o dossiê contra o Prats, é a questão aí da eólica offshore, que estaria prontinha aí para vir para o Brasil, lá na Escócia. Eu lembrei da época que o Lula queria recriar ou fazer se desenvolver a indústria naval no Brasil às custas da Petrobras, né? Quando as plataformas de petróleo, as mais baratas e as melhores, estavam sendo feitas na Coreia do Sul. Mas não, é a questão de desenvolvimento de indústria nacional, de uma participação da indústria nacional em tudo que a Petrobras faz, e a custa do quê? De investimento de dinheiro que é dos acionistas. Eu sei que choca muita gente, né? Pseudo-nacionalista. Eu percebi nos últimos meses, os nacionalistas, que a gente sempre via até como pessoas de direita, né? Nacionalistas, bandeira do Brasil, camisa amarela, mas tem uma galera nacionalista aí que no final são socialistas travestidos, porque eles insistem que é obrigação da Petrobras, né, investir no Brasil, que o petróleo é brasileiro, etc., que é segurança nacional, na mesma linha do PT e demais partidos de esquerda. Cara, a Petrobras é uma empresa listada em bolsa. A regra é clara. Não quer que a Petrobras pague dividendos, que o dinheiro fique todo retido no Brasil, como o Anderson comentou ainda há pouco, né? Que o Lula, olha só, o Haddad botando pressão para pagar dividendos, para poder cobrir o rombo do déficit fiscal, né? Tivemos a MP que caducou semana passada da reoneração do salário dos municípios acima de 50 mil habitantes, que caducou, que é render 10 bilhões de reais por ano para o Brasil, para o governo, e aí vem os dividendos aí que podem chegar a 12, 13 bilhões. Não é coincidência isso, né? Então, só que aí que está, para o Lula é uma facada no coração ele pagar dividendos, mesmo que isso ajude o Haddad, né, ou pelo menos diminua o déficit fiscal do governo, mas pagar dividendos para acionista, para gringos, para ele é uma ofensa, né? Vai ofender a base. Pelo amor de Deus, faz um open e fecha o capital. Fecha o capital. A André, analogia que eu gosto de eu fazer é vou com o te Banco do Brasil, que é interromper. listado em bolsa. Deixa eu só te interromper um É claro. pouquinho. A sua conexão está muito ruim aqui para gente. Eu vou pedir para você reconectar para ver se a gente consegue melhorar aí o sinal com o André Machado. Vamos continuar falando sobre este tema, só para melhorar aqui e trazer mais qualidade, inclusive, na nossa transmissão. Enquanto o André reconecta, eu vou com o Maurílio, que já está ali com o Petrobras aberta na tela para a gente olhar aqui toda a movimentação do ativo. Fala, Maurílio. Vamos sim, vamos até dar uma olhada mais detalhadamente em relação a esse. Bom, eu tava com o aplicativo aberto para gráfico, então eu fechei para ficar com a conexão só dedicada para você, até porque eu olhei a gráfico hoje. As vésperas de IPCA e de CPI não faz muito sentido, porque a análise técnica, apesar do preço descontar tudo
tudo pode mudar amanhã com relação aos gráficos, né? Então, com relação à Petrobras, a questão dos dividendos, o Haddad está desesperado, precisando disso, né? Ontem comentou que, acho que isso dá como certo que vai ser aprovado esse pagamento de dividendos. Ele comentou que o caixa da Petrobras é robusto, que isso não vai impactar os investimentos, porque a briga é pagar dividendos para reforçar o caixa, né, do Tesouro, conseguir o déficit zero, mas a ala do PT e também a questão política, né, a Tebet nem do PT mas a questão política de usar a Petrobras, né, para se alavancar politicamente também é uma maneira travestida dos políticos petistas, dos políticos do governo, né, de cobrar investimentos da Petrobras. Por exemplo, o Anderson falou dos investimentos em fertilizantes. A gente sabe que a Rússia, agora, por causa da guerra, né, do preço, ela tem os fertilizantes mais baratos do mundo. A gente vai construir plantas para fazer fertilizantes. A gente vê que todas essas licitações que a Petrobras fez, depois tinha que fazer contratos de aditamento para diferença de preço, tem até um nome na Lei 8666, né, para ajustar os contratos, porque a empresa está deficitária, não está conseguindo honrar aquele preço que fechou a licitação. Cara, não conseguiu honrar o preço, fechou a licitação, paciência, faça melhor da próxima vez. Mas não, no Brasil é normal com o governo, você bota o preço lá embaixo e depois começa a fazer aditamento de contrato e uma refinaria que está orçada em 1 bilhão sai por 6. E sabe Deus aonde parte desses 5 bilhões vai parar. A gente sabe, está documentado. Não é porque o Fachin descondenou o Lula que o Petrolão não existiu. O Petrolão é fato, né? As empresas pagaram bilhões lá nos Estados Unidos. Aqui que elas estão conseguindo se liberar dessas dívidas. Então, vamos falar de investimento fertilizante, vamos dar nome aos bois, né? A Gleisi Hoffmann, ela ficou, né, indignada com o fato de não estar no plano de investimento da Petrobras a retomada dos investimentos na planta de Ansa, no Paraná. Por que não do Paraná? Por que não em outro estado? Porque ali é a base dela. A Tebet quer investimentos em fertilizantes na planta de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o território dela. Por que não na do Paraná, da Gleisi? Né? Então, todo mundo está querendo levar investimentos para o seu estado. Por quê? Eleições, né? Continuar no poder, se reeleger. Cara, a Petrobras não foi feita para isso. A Petrobras foi feita para explorar petróleo, né? Quem compra a Petrobras sabe que é uma empresa que explora petróleo e quer o lucro desse petróleo, né? Não quer investimentos em outras áreas que não sejam o core da empresa, ou a menos que sejam outras áreas lucrativas. Agora, uma empresa que tem histórico de superfaturamento, de corrupção, de desvio de dinheiro, ninguém quer investimentos em refinaria para fazer combustível, nem para fazer fertilizantes. Ninguém quer, porque sabe que a Petrobras vai perder valor, vai perder dinheiro, né? Então, é fato, não quer que a Petrobras seja focada no core business, em gerar lucro para os acionistas, mas o Banco do Brasil ele está em bolsa, né? Daqui a pouco vão meter a mão no Banco do Brasil de algum jeito também. Enfim, a gente que teve já essa experiência de 14 anos com o PT, a gente sabe o modus operandi. Então, a Petrobras, esse dossiê, na boa, para mim, é a coisa mais, muito mais, na minha opinião, é muito mais crítico, isso que eu estou vendo aqui nesse dossiê, estou com ele aqui em mãos, do que a questão até do Elon Musk com o Moraes, que pode vir a fazer preço, sim, senhor, mas lá para frente, se realmente o X sair do ar, porque vai ficar associado, como a gente viu na imprensa internacional, em jornais até que o pessoal falava que eram de esquerda, Le Monde, na França, etc., né, o pessoal batendo forte, né, agora está sendo escancarado isso para o mundo. Sem contar que o FinTwit mundial, né, assim como o FinTwit BR, sempre foi uma ferramenta de divulgação de informações. Quantas vezes o Trump soltou um tweet e o mercado não virou? Seja porque estava subindo, virou para queda, estava caindo, virou para alta. Um tweet. Imagina a gente ficar
sem essa ferramenta aqui, os investidores institucionais ficar sem essa ferramenta. Qualquer coisa que sair no tweet, o cara clica lá, traduz na hora em tempo real. Né? Um tweet do inglês vai para o português, do português vai para o inglês. Então, o que está acontecendo é muito grave. Nesse momento, a questão da Petrobras, né, a questão do dossiê, a questão das eólicas, a questão da planta de fertilizantes em 2 territórios, né, as duas políticas, né, a Tebet e a Glaze, literalmente, né, botando a etiqueta lá de que iria as refinarias nos seus estados. Então, a Petrobras virou uma empresa para se investir, né, no Brasil para favorecer eleição de político. Isso é um absurdo. Tem essa outra questão aqui que também me deu um susto hoje. Eu não vi, não sei se saiu ontem, mas parece que saiu ontem depois do mercado fechado, que a Petrobras está negociando pagar 20 bilhões para a União para encerrar uma disputa judicial, né, que pode chegar a 55 bilhões de reais de processos administrativos e judiciais. 20 bilhões, na mesma linha dos 25 bilhões da Eletrobras, né? Ou seja, aí a Petrobras paga 20 bilhões, 20 bilhões mais 12, 13 de dividendos, são 33 bilhões de reais. Talvez até o Haddad consiga o déficit zero dessa maneira, né? Apesar do que ninguém acredita em déficit zero para esse ano e para o ano que vem, que é ser superávit de 0,5%, já estão prevendo déficit de 0,5%. Ou seja, hoje a gente está vendo os yields dos treasuries americanos caindo, os DIs caindo, né? Mas amanhã pode voltar tudo a explodir, dependendo do IPCA, do CPI, mas talvez até os DIs possam estar caindo, porque o pessoal está dando do lado meio cheio do copo, né? Pelo menos no lado fiscal, o governo vai botar a mão em 33 bilhões de reais, isso ajuda, né? Melhora, né? O endividamento, enfim. Eu acho que, como se perguntou, né, se não está fazendo preço isso. Não está fazendo preço porque a galera está de olho nos dividendos agora, né? Mas para médio e longo prazo, a sinalização, esse dossiê, né, e é possível... acho que esse dossiê está claro que o Prats cai, né? Está claro que o Prats vai cair. É questão de quando, né? Talvez, como vocês comentaram, vem aí um aumento de combustível e o Prats leva a culpa e pronto, reajustou o combustível para a Petrobras não continuar subsidiando por conta dessa diferença, né? Dependendo para onde for os yields amanhã, os DIs explodem, o dólar explode, e aí o problema da Petrobras só tende a aumentar, porque o diferencial vai ficar cada vez maior com relação à importação de combustíveis, com relação à paridade internacional, e a gente está vendo aí o caminho da Petrobras sendo, trilhando o mesmo caminho de governo Dilma. Petrobras, Eletrobras, que nem mais estatal a Vale, que também não é estatal, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, sofrendo ingerência, pressão por conta de Previ. Sabe, eu fico indignado, desanimado, cara. Parece que estamos vivendo o dia da marmota. Estamos repetindo tudo que a gente fez de errado no passado. Eu ia tocar esse ponto agora, André. Eu ia repetir, eu até falo aqui, outro dia eu falei, né, aquela letra da música, eu vejo o futuro repetir o passado. Você trouxe esse ponto, né, quando você falou em Eletrobras, a gente tem esta MP, inclusive, que deve ser assinada hoje pelo presidente Lula, trazendo aí, usando, né, esses recursos, antecipando os recebíveis ali em relação à Eletrobras para fazer um subsídio, custear ali, pelo menos 4%. A gente vai ver da conta de luz, a gente vai ver, igual você falou ali agora, né, somando 20 bi, 12 bi, 32 bi, pode ajudar a trazer este equilíbrio. Porém, a gente vai vendo que são tudo ali orquestrado, né? Vamos dizer, arrumado para isso. Custear a energia é para não impactar o IPCA. Até quando, né? De fato, você acredita que a gente vai continuar vendo estes mesmos erros, né? O futuro repetindo o passado ali de Dilma Rousseff especificamente? Olha, por exemplo, nesse caso da Eletrobras, a Petrobras só vai ter um tiro só. Ano que vem não tem. Se fizer esse acordo para pegar esses 20 bilhões da Petrobras, para acordo judicial, processos judiciais, ano que vem não tem, né, os 55 bi. Estão pensando no curto prazo. Eletrobras, os 25 bi, que era para ser 1 bi por ano nos próximos 25 anos, ano que vem não tem. Ou seja, tudo o governo está fazendo é atrás de receita não renovável. Né? Por quê? É bater o desespero. Então, para mim, o ano que vem de 2025
já era. Porque estão antecipando só de Petrobras e Eletrobras 45 bilhões, né, que não vai ter ano que vem. Eles vão ter que inventar algum imposto, alguma coisa. Essa da Petrobras, nem o Conselho sabia. Saiu na matéria que nem o Conselho da Petrobras estava sabendo dessa discussão de Petrobras fazer esse acordo de 20 bi para acabar com os processos judiciais, né? É surreal isso. E com relação ao mercadante, né, de repente, ao invés de ser presidente da Petrobras, virar presidente do Conselho. Na boa, eu acho que presidente do Conselho da Petrobras não tem muita diferença, não. O presidente do Conselho vai ser o chefe do Prats. O Prats vai ter 3 chefes, né? O Lula, o Silveira e o mercadante, né? Vamos ver quem leva a melhor nisso. E o Haddad aí, agora com 3 pessoas no Conselho, eu, na boa, eu tocava o terror. Eu pedia demissão no meio do pregão. Se eu fosse o Prats. Claro pensou, que comprando Fogo no algumas parquinho. dezenas de milhares de putos antes, né? Para garantir a aposentadoria. Fogo no parquinho, enfim, hein, André, muita coisa ainda, a situação deve se definir talvez antes da próxima Assembleia, que é no dia 25, mas até lá acredito que a gente vai ver aí muitas questões ainda, né, esse impasse, não só a questão dos dividendos, mas outros impasses, esse do dossiê aí, principalmente, se pratifica ou não, essas condições que foram colocadas para ele aí, caso venha a permanecer, tem muita água ainda pela frente. A gente que já tem algumas décadas de mercado, a gente não tem como ser otimista. Não tem como, eu não consigo. O pessoal me xinga, me ofende, né? Mas, cara, não tem como. Como é que você vai acreditar num governo que faz dossiê, os ministros fazem dossiê para derrubar o presidente de uma estatal? É coisa de, sabe, é coisa de União Soviética, é coisa de, sabe, o pessoal fala de Estado democrático de direito, de democracia, né? Cara, a gente está vendo um aparelhamento das empresas, um aparelhamento do governo que é um replay de mercado, igual que o Profit faz, a gente está fazendo replay de mercado. Espero que a Petrobras não faça um replay de preço como fez no governo Dilma, né? Mas eu não vejo Petrobras com bons olhos para o curto prazo. Com essa história de dossiê, com esses 20 bilhões sendo tirados aí, na boa. Para mim, Petrobras é short total. O André, você comentou até que nem ia dar uma olhada no gráfico, porque nós temos aí CPI amanhã, né? Uma grande expectativa em relação a este CPI, especificamente para talvez trazer aí alguma validação sobre a flexibilidade dos juros lá nos Estados Unidos, depois dos números de trabalho na semana passada. Queria entender um pouco também, né, da tua expectativa em relação a esse indicador, como que você está, de fato, enxergando, se você acredita neste corte agora em junho, ou se você está pensando mais ali para o segundo semestre mesmo? Olha, já não é mais majoritária as apostas na CME para o corte em junho, então o pessoal já está, a torcida, né? A gente está vendo as apostas em cortes, né, mudando de reunião após reunião desde o ano passado, né? A gente virou o ano dando certeza de cortes na primeira reunião do ano. Aí não rolou em janeiro, jogaram para março, né? E vem jogando, ou era em fevereiro, 1º de fevereiro, se não me engano, jogaram para março e vem jogando para junho, né? Agora para maio, jogaram para maio, depois para junho, e agora vai ficar para agosto, né? No outro dia eu vi o Gabriel Monteiro falando, é agosto de Deus, né? Porque o pessoal vai jogando as apostas. Eu sei que ontem, falando de gráfico, ontem os Treasuries finalmente conseguiram romper aquele pivô de alta, né? Ontem, ou sexta-feira, acho que foi sexta-feira, romperam o pivô de alta, né? Na sexta-feira. Ontem ficaram na indefinição, hoje estão fazendo, os Treasuries estão fazendo um pullbackzinho justamente na cabeça desse pivô, né? Então, tecnicamente, o preço, a princípio, já está até descontando, né? Já está fazendo aquele movimento, romper o pivô,
Hoje, véspera do anúncio dos números do CPI, ele faz um pullbackzinho para depois seguir rumo aos alvos de FIBO lá em cima. E os alvos não chegou a nenhum alvo ainda, então tem alvo para caramba para cima. O que significa isso? Treasury subindo, esquecendo o CPI amanhã, pelo gráfico. Se eu estivesse numa ilha deserta, sem agência de notícias, só com gráfico. O Treasury fez pivô de alta, está fazendo um pullback, a hora que romper o topinho de ontem, né, ele explode para cima, levando o DXY junto. E aí o nosso dólar explode aqui. E aí os planos de corte de juros aqui para um dígito vão para o saco também, que é uma coisa que o Roberto Campos Neto, apesar de ter dito que o plano continua valendo, ou seja, continuar novos cortes, mas tudo depende do mercado lá fora. Tá? Então, a gente viu o SM semana passada voltando depois de 16, 17 meses para a zona de expansão. Eu até comentei contigo na terça, com o SM voltando para a zona de expansão, devem estar contratando mais gente. Né? Aí veio a ADP alto e veio o PU melhor ainda, mais alto ainda, né? Melhor não, porque hoje em dia a gente vive uma distopia, né? Os indicadores econômicos têm que ser ruins para poder vir em corte de juros, né? Aí veio um PU com 303 mil vagas criadas. Acho que esses dois números, por si só, já antecipam mais consumo é mais inflação. O salário médio aumentou também, de acordo com o payroll. O salário médio dá a sensação que você está ganhando aumento, né? Que você está, mesmo que haja uma inflação por trás, mas que você está sendo melhor remunerado, você gasta mais. Né? O americano é gastão por natureza, né? Cada um tem 20 cartões de crédito na carteira. Então, é gastão por natureza. Então, eu acredito num CPI amanhã que vai decepcionar o mercado e aí pode amanhã rolar um barata voa aí depois do anúncio do CPI, né? Se o PCA já vier, que está sendo previsto que venha pior também, que ele sai um pouquinho antes, né? Aí a gente pode ter essa tempestade perfeita aí para o Ibov, né? Com o Petrobras aí sofrendo ingerência, talvez aguente aí mais alguns dias na expectativa dos dividendos, mas talvez até essa questão dos dividendos já esteja no preço, né? Daqui a pouco toda essa ingerência política, todos esses investimentos que o PT está pressionando a Petrobras para fazer, na hora que vier um desenvolvimentista do calibre de Mercadante, né, que esse pesadelo se tornar real, se a gente ainda estiver vendo uma correção na Bolsa Americana por conta de mais uma aposta de corte jogada para frente, né? Mais Fed Boys com discurso hawkish. Já teve Fed Boy falando que até alta é uma coisa que pode acontecer. Né? Então, eu acho que é bom a galera procurar aí no Google o que é stop, né? Saber programar stop de ações, saber se defender, porque depois é só choro e ranger de dentes. Vamos dizer que a gente não avisou. André, aproveitando a tua presença, tem aí 10 minutinhos, queria entender um pouco da tua leitura sobre Vale. Eu vi que foi, inclusive, o teu morning call de hoje, né? Não consegui assistir, por sinal, quero entender um pouco da tua leitura em Vale, se Vale compra em Vale. A gente está vendo o ativo caindo agora, pode ser mais relacionado aí a uma realização devido à alta de ontem? Então, o minério de ferro subiu em 2 dias 10%. 10%. A Vale, só ontem, subiu 5, deixa eu ver, Vale ontem 5,46, né? Agora está negativo. Ela acabou de cravar a máxima na média de 200. Acabou de cravar a máxima na média de 200, né? Então, é natural bater lá e dar um repique. Apesar do que, mesmo com a média de 200 estando ali, e é uma média clássica, né? É uma média que o pessoal acompanha, acho que desde o século XIX, né? Uma média fácil de se calcular manualmente, né? Porque não existiam computadores, né? A média aritmética. A Vale fez um pivô de alta de livro ontem, de livro, e ela atingiu o terceiro alvo, meu terceiro alvo de Fibonacci de queda, né? Essas 20% de queda, ela atingiu o terceiro alvo. Aí atingiu o terceiro alvo e minério de ferro também atingiu o terceiro alvo. Aí minério de ferro dá essa porrada de 10%, ela arma pivô de alta
Então, a Vale, para mim, está sinalizando simplesmente que ela está fazendo um pullback na cabeça desse pivô. Porque com essa alta do minério de ferro, eu fiz projeções que o minério de ferro pode chegar a 113, 116 dólares a tonelada, tá? Depois de atingir todos os alvos para baixo, né? E o meu alvo para baixo era na ordem, acho que cravou o meu alvo, que era 96 dólares, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui, só para comentar com vocês, mesmo sem mostrar. Minério de ferro, estou usando os valores de Singapura, exatamente, ó, ele cravou o meu terceiro alvo, que era 95,85 dólares a tonelada, lá em Singapura, mercado futuro. Né? Não olha o preço da China. Singapura desconta isso. Às vezes sobe mais na China, tem dia que sobe em Singapura e nem sobe na China e vice-versa. O que interessa é onde os grandes players estão operando minério de ferro. Ele cravou o meu terceiro alvo e a Vale ficou a poucos reais de cravar o terceiro alvo. Mas como o minério de ferro cravou, ele virou 10% de alta. Tá? E agora abriu o minério de ferro, ele cravou, acabou de cravar, inclusive, né, na abertura do que seria aí o horário noturno lá da Ásia, ele continuou subindo mais quase 1% e cravou o seu primeiro alvo exatamente em 108,95 e agora vem recuando. E junto com isso a Vale, por incrível que pareça, apesar da alta de mais de 3% agora, no pregão de ontem para hoje, né, uma alta de 3,60%, com essa correção do minério de ferro e ele podendo fazer um pullback também, a Vale já entrou no molde aí de pullback, não refletiu essa alta de 3,60 lá fora, talvez por conta até da alta expressiva de ontem, acaba tendo essa correção, tem um movimento técnico aí da média de 200, né? Mas como eu falei, minério de ferro pode chegar a 116, 117 dólares. Eu tenho o alvo, o primeiro alvo foi atingido, como eu falei, 108,95, o segundo alvo, minério de ferro, é 111,95, e o terceiro alvo, 116,85. Por acaso, 85 aí, vocês podem arredondar tudo para cima, né? 109, 112 e 117. Mas a média de 200 do minério de ferro está em 120. Então, se a gente for até a média de 200 minério de ferro, fazer um pullback até lá em cima, 120, a Vale vai junto. A Vale vai junto, né? Acho que só acontecendo uma tragédia tipo Guido Mantega na Vale para reverter isso. Eu acredito que a Vale vai acompanhar a minério de ferro, acima de tudo, né? Enquanto, diferentemente da Petrobras, que às vezes a gente não vai acompanhar o petróleo porque tem essas ingerências políticas, a Vale, ela acompanhou o minério de ferro, essa queda do minério de ferro integral e deve acompanhar essa alta do minério de ferro novamente. Só se sair também algum dado aí muito ruim na China, alguma notícia na China, que a minério de ferro, no final das contas, é China, né? E a gente tem essa questão do setor imobiliário, o debacle do setor imobiliário já há alguns anos, né? A China sempre fazendo aí, cortando os juros quando estava todo mundo aumentando, fazendo subsídios aí para o setor imobiliário. Vai que Xi Jinping tira aquela regra das 3 linhas vermelhas, né, que acabou impedindo as maiores incorporadoras, as mais endividadas, né, de tomar novos empréstimos para entregar os imóveis que já foram pagos pelos seus mutuários, né? Com isso jogando problema também nos shadow banks, etc. A China, dependendo do que passar pela cabeça do Xi Jinping, esse é o problema de uma ditadura, esse é o problema de um país totalitário, de um país sem democracia, não importa o que outros digam, né, relativizem, uma caixa preta, dependendo do que está acontecendo no setor imobiliário lá, de crise social, etc., que é uma coisa que o Xi Jinping tenta manejar de qualquer maneira, né, a gente pode ter minério de ferro voltando a explodir. Isso para a Vale é ótimo, né? Então, agora a gente tem um pivô de alta no minério de ferro, o primeiro alvo já foi atingido, né? A Vale fez um pivô de alta junto com o minério de ferro, o primeiro alvo não foi atingido, mas segurou na média de 200, pode estar fazendo um pullback, e com isso, eu tenho alvo de Vale, né? O primeiro alvo que não foi atingido, estava um pouquinho acima da média de 200, média de 200, 63,92, o primeiro alvo era 64,24. Então, por 28 centavos, não cravou o primeiro alvo junto com o minério de ferro. Segundo alvo da Vale em 65, terceiro alvo da Vale em 67 reais. Então, é acompanhar o minério de ferro todo dia
e acompanhar a Vale. Eu acho que a Vale tem um cenário positivo aí para o curto prazo. Não sei se ela pode ser contagiada aí por treasuries, né? Os gringos saindo fora pela liquidez que a Vale tem, isso pode atrapalhar essa performance, mas a tendência, como foi de toda essa queda de 20%, é a Vale acompanhar a minério de ferro para cima agora. Maravilha, André. Quero agradecer, sempre muito bom o papo contigo. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Boa sorte para todos nós amanhã, nesse dia crucial aí de inflação Brasil e inflação Estados Unidos.